Ei, pessoal, hoje você vai ver no mundo político as manifestações contra o racismo e o fascismo no Brasil e uma leitura dos protestos que ocorreram na última década. Eu vou conversar com a antropóloga Rosana Pinheiro Machado. Ela é professora da Universidade de Bath, no Reino Unido. Rosana, muito obrigada por atender a gente da TV Assembleia Mundo Político. É um prazer enorme estar com vocês hoje, Vivian. Muito obrigada pelo convite. Rosana, vamos começar pelas manifestações que levaram aí uma turma para a rua para protestar contra o fascismo e o racismo nas últimas 2 semanas. Como é que você interpreta esse movimento que chamou bastante atenção, apesar de não serem grandes multidões em algumas cidades do país? Bom, eu interpreto de maneira muito positiva. Penso que há 2 semanas atrás estava toda a esquerda e o campo democrático dentro de casa, se sentindo frustrado, recebendo um bombardeio de notícias antidemocráticas, autoritárias e de aberrações que o nosso presidente fala diariamente diante de uma tragédia. Esse campo democrático de oposição dentro de casa, às vezes batendo panela, enquanto que a direita estava ocupando as ruas, ocupando as redes, como ela continua ocupando, e esse outro campo completamente parado, frustrado e se sentindo impotente. Daqui um pouco vem aquela imagem daqueles jovens, daqueles atores na Paulista, pedindo por democracia e emocionando diversos setores do campo democrático e da esquerda e reacendendo, de alguma maneira, uma esperança de reação. É claro que essa reação ela vem num momento de pandemia em que nos preocupa pela segurança sanitária desses atores políticos, mas também confio, e não cabe a mim julgar, na decisão política porque esses jovens estão indo para as ruas nesses momentos. Entendo que houve uma avaliação entre esses jovens e esses grupos de que essa é uma luta, como diz meu colega Silvio Almeida, uma luta existencial, uma luta pela vida, diante de um contexto em que a realidade desses jovens e dessas pessoas, desses manifestantes, já é uma realidade de um jovem que vai pegar um ônibus lotado todo dia, já é a realidade de que vai estar muitas vezes morando até em condições insalubres em termos de ventilação, que vão estar trabalhando, que não podem parar de trabalhar como entregador, como camelô, de trabalhadoras domésticas que não pararam de trabalhar, ou seja, já são pessoas que são vítimas de, pelo menos aí a última pesquisa recente que mostra que a população negra no Rio de Janeiro, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, perdão, não tenho precisão, já morre 5 vezes, acho que foi São Paulo, já morre 5 vezes mais do que os brancos por Covid, ou seja, né, grupos que estão em condições de vulnerabilidade e que são vítimas desse governo autoritário, né, vítimas de uma polícia que mata jovens negros, é uma das polícias que mais mata no mundo, a juventude negra periférica, o homem negro jovem é a pessoa em potencial para ser assassinada no Brasil, ou seja, há um contexto de violência, de exclusão e de que se acentua nessa escalada autoritária em tempos de uma pandemia em que são ainda mais vítimas desse contexto, dessa brutalidade, onde não há política sanitária alguma, não há ministro da saúde, onde as pessoas estão completamente, onde há um apartheid, né, de quem pode fazer quarentena ou não, quem pode se isolar ou não. E aí esses jovens vão para as ruas. Há muito debate a ser feito se essa é a melhor decisão estratégica ou não, de ir para as ruas nesse contexto, mas o fato é que isso chama a atenção do mundo dentro de um processo de contágio global, e que faz com que isso vai puxando outros movimentos também, né? Vai puxando outros grupos.
Deixa eu entender uma coisa. Você reconhece no movimento e nas análises que foram feitas e tal, foi possível identificar que são jovens de periferia, de favelas, majoritariamente? Essa foi uma discussão muito forte em movimentos ao longo da década, que começaram lá em 2013. Quem estava indo para a rua, né? Em que momento? Não, é mais classe média. É possível dizer que o que aconteceu na rua nessas últimas 2 semanas foram jovens de periferia, jovens pobres, brasileiros pobres? Sim, com certeza. Acho que Não, esse é um ponto importante da eu discussão. considero esse ponto crucial. E porque, claro, quando a gente pensa em junho de 2013, a gente está pensando em muitos junhos, muitas cidades, multidões. E agora a gente vai vendo um processo depois de junho, que todo mundo marchou junto em junho, principalmente em 20 de junho de 2013, esses grupos foram se segmentando, né? E há uma geração de junho, de frutos de junho de 2013, cujo marco são as ocupações secundaristas de 2016, também a Primavera Feminista em 2015, e que é uma explosão de coletivos de periferia e é uma juventude periférica de escolas públicas organizadas. E se a gente for ver hoje quem são lideranças, nem sei se eu chamaria de lideranças, mas pessoas que estão na linha de frente hoje, né? Buba Aguiar, Joel Luiz, Raul Santiago, são figuras que a gente pode acompanhar no Twitter, a gente pode acompanhar entre tantas, né? Entre tantas coalizões de movimentos de favela, entre comunidades de favela do Rio e São Paulo, que estão se organizando, inclusive para oferecer suporte legal para esses jovens que vão para as ruas e para oferecer também equipamento de higiene para conseguir organizar também. Os movimentos do passado deixaram realmente lideranças para o que está acontecendo agora. Isso é mapeável? Isso é bem fácil de ser constatado? Para isso teria que fazer um estudo de entrevista, um estudo qualitativo, entrevistando e mapeando a formação política desses jovens, que é possível que existam esses estudos, e eu não tenho eles em mão, mas é possível mapear claramente. Na Espanha aconteceu o mesmo também, e no Brasil também aconteceu. Depois de junho de 2013, na Espanha, depois do Occupy, há uma explosão de uma juventude que se organiza por coletivos. E sempre tiveram organização de coletivos feministas, antirracistas. O Brasil, né, ele vem do movimento negro organizado no Brasil há décadas, mas eu estou falando de algo novo que explode depois de junho de 2013, que é uma organização mais descentralizada, e com isso eu não digo sem organização, mais descentralizada, não partidária, não necessariamente partidária, organizadas em torno de coletivos, e que vem depois de junho de 2013, há uma continuidade clara nesses jovens das ocupações secundaristas. Isso é claro, isso já é mapeável. Já tem isso as pessoas são identificáveis. A pergunta, na verdade, era essa. São. E aí, por exemplo... identificáveis. São identificáveis. Agora, eu não tenho, por exemplo, de junho até as ocupações, com certeza. Agora, das ocupações, de qual desses jovens que estavam das ocupações, isso é difícil exatamente mapear, precisaria de um estudo específico. Sim. Mas o que há claramente é que são organizações e fóruns de movimentos de coletivos de periferia que estão se organizando e que estão na linha de frente hoje dos protestos. Agora, e antes, quando a gente comentava, quando a gente conversava antes, você me perguntava um pouco da relevância, né? Exatamente, é aí que eu quero entrar. Não é? Nós vimos o presidente Jair Bolsonaro fazendo um comentário, chamando o pessoal que foi para a rua de terroristas. Quer dizer, incomodou bastante. Não é? Ele está buscando aí criminalizar essas pessoas. Qual que é a relevância? Porque para ele parece que tem. Para você, do seu ponto de vista, qual que é a relevância do que aconteceu?
Acho que tem duas ordens de relevância. A primeira é a relevância para esses próprios manifestantes, da possibilidade de colocar seus corpos na rua e de reivindicar por vida e pelo fim do genocídio da população negra. A primeira questão é a relevância de trazer o assunto, a pauta antirracista e pautar o antirracismo na sociedade brasileira. Colocando a partir de um movimento que ele é global, conseguir pautar o tema do antirracismo, da luta, da importância da luta antirracista. A primeira questão é essa, é trazer a visibilidade do tema das vidas negras que importam. A segunda ordem de relevância é mais ampla, no sentido de que, bom, o que isso move, o que esses protestos são capazes de mover na sociedade brasileira. Evidentemente, é muito cedo para dizer o que pode acontecer, porque na história dos movimentos sociais, a gente lida com fatos imprevisíveis, porque podem ter muitos gatilhos que podem disparar mais violência ou mais recuo, a gente não sabe, é impossível prever, porque depende de encadeamento de fatores. Mas, claramente, a gente já tem uma repercussão de Bolsonaro, né, reproduzindo a ideia também de Trump, né, dessa coisa alarmante de criminalização dos movimentos antifascistas, quer dizer, esse movimento ele já está na pauta da sociedade brasileira. A gente viu pelos estudos do Fábio Malini, que é um dos maiores especialistas de Twitter no Brasil, de que a pauta antifascista dominou as redes, sem contrapartido, que é algo raríssimo no Brasil, sem contrapartida da direita. E nos movimentos sociais a gente sabe que não é uma questão de volume, de quantas pessoas, não é. O Ele Não, por exemplo, produziu uma imagem de milhões de pessoas na rua e foi impressionante. Mas a gente tem movimentos de 5 pessoas que fazem uma performance na rua e pode alcançar resultados muito parecidos. O que a gente viu, e eu quero terminar com um exemplo, o que a gente viu desde o domingo passado, é muito poderoso. É de pessoas, eu estou falando de pessoas, de brasileiros e brasileiras que não dormiram 2 noites vendo aquelas imagens e pensando, obrigada, né? Esse sentimento de impotência sendo rompido, apesar de toda a preocupação do que envolve. Mas eu quero trazer um exemplo desses encadeamentos possíveis e que, para mim, é um dos desenvolvimentos que não é direto, mas é extremamente brilhante, que é um movimento puxado pelo Paulo Lima, né, o Galo, e que está organizando o movimento, que foi para as ruas do movimento dos entregadores antifascistas. E que ele, com 10 pessoas ali no seu cenário, ele consegue inspirar o Brasil inteiro e mobilizar. Hoje eu tenho conversado um pouco com ele também, e ele imobilizar uma rede da sociedade civil gigante para, quem sabe, a partir daí, criar um aplicativo antifascista com outro modelo de negócios, com outro modelo de distribuição, com outras relações de trabalho, que possa proteger os entregadores, ou seja... Só fazendo observação para quem não está acompanhando, quem é o Paulo Lima? Eu queria que você contasse exatamente. Não é? Ele está liderando um grupo de entregadores, não é? O Paulo Lima é uma figura... Perdão, te interrompi. Não, sim. Ele fez uma fala fortíssima na rua, né? Mobilizando aquele grupo. Eu queria que você... só para quem não acompanhou, não sabe quem é ele. Claro, o Paulo Lima, ele faz uma intervenção... Ele já tinha feito um vídeo pelo Intercept, acho que há mais de um mês, que ele fala das condições de trabalho, que não, né, da precarização das condições de trabalho, de que ele ia para a rua sem condições nenhuma. Esse vídeo viraliza. E ele vai fazendo ali, eu imagino, isso eu não conversei com ele os detalhes, mas imagino que ele vá criando a partir dali uma rede. E era simplesmente um cara que estava desabafando no celular e que, por isso que os movimentos sociais são tão brilhantes, né? Porque ele encontra um momento social dele ir para a rua, ele consegue organizar outros entregadores, e eles criaram o movimento dos entregadores de aplicativo
antifascistas, e por enquanto é só um movimento, ele faz uma fala que inspira e viraliza no Brasil todo, mas de que eu estou muito confiante de que isso vai se transformar não só no movimento político, mas também em modos e relações de trabalho mais justas e humanas e solidárias. Porque isso, de fato, ele está falando de uma parcela muito grande dos Muito. trabalhadores do país, né? Se a gente Representa se isso 40%, né? Que são pessoas que estão na informalidade, sem proteção, expostas, especialmente eles, os entregadores, nesse momento, por excelência, né? Estão trabalhando 15 horas por dia. Então, é impressionante a fala dele e a propriedade, né? A abordagem ali, por conta do que ele representa, desse mundo do trabalho que ele representa. E o potencial disso, uma vez que isso cresça, eu acredito que o potencial disso é internacional mesmo, né? De que o Brasil pode ser, inclusive, vanguarda nesse movimento de entregadores antifascistas, porque a gente sabe que isso é uma questão que ela é global, e que hoje é a realidade da grande maioria dos trabalhadores por conta própria, informais ou de aplicativos. Agora, Rosana, com raras exceções, a maioria dos partidos de oposição a Bolsonaro, os partidos, especialmente os partidos de esquerda, eles não participaram do movimento. Muito por uma decisão, por conta da pandemia mesmo e o temor da doença, houve uma decisão formal de que não haveria participação. Como é que você viu? E aí ficou um debate, isso gerou um debate muito grande daqueles que estavam defendendo o Fique em Casa com temor da pandemia, que a maioria dos partidos de esquerda se posicionaram assim, e outros que achavam que não, que eles não podiam ser reprovados, não podiam ser criticados por isso. Como é que você vê essa discussão, esse acirramento em torno dessa questão? Acirramento exatamente em torno da disputa sobre o Covid ou sobre a disputa de movimentos organizados e partidos? Eu acho que as coisas Movimentos... talvez se confundam, né? A discussão em torno do Covid não estaria, não tem por trás essas disputas de narrativa que estão ligadas às origens dela, aos partidos, às pessoas que estão fazendo? Sem dúvida. Sempre há... a gente tem visto, pelo menos já há 8 anos, a mesma discussão que sempre ela vai e volta, né? De movimentos, nós temos novos atores no século XXI que foram para a rua. Nós temos os trabalhadores, primeiro por 20 centavos, depois as mulheres, as mulheres, depois os caminhoneiros, depois, junto, desde 2014, a direita. Nós temos torcidas de futebol, nós temos agora entregadores antifascistas, e nós temos uma grande parte da esquerda hegemônica que muitas vezes diz: nós não vamos, ou a gente vai puxar com o nosso caminhão de som, ou nós estamos entregando ou ajudando a esses movimentos que serão cooptados pela direita. Eu vejo uma repetição de um script que a gente tem visto desde 2013, de partidos, muitas vezes, que não estão conseguindo lidar com o protagonismo de grupos que vão para as ruas e não são organizados por partidos. Eu, particularmente, concordo que a demonização partidária ela não deve ocorrer. Por outro lado, também penso que é responsabilidade dos partidos no século XXI brasileiro saberem aceitar e dar as boas-vindas às novas forças que vão para as ruas, aos novos atores, que são muitos que vão para as ruas, de caminhoneiro a torcida de futebol, e dar suporte e recursos a esses movimentos,
ao contrário de dizer, bom, se eu não estou puxando com o meu caminhãozinho de som, então e vocês estão dando munição para a direita, porque muitas vezes esse discurso que vem. Nós estamos isso é complicadíssimo, porque nós estamos num momento onde as pessoas estão indo para as ruas para manifestar diversas formas de opressão, desde 2013, pelo menos desde 2001, se a gente pensar que teve reflexo do Occupy já em 2001, e que não são movimentos partidários, né? Eu particularmente, Rosana, penso que esses movimentos tampouco devem expulsar os partidos, como aquela imagem, né, que marcou tanto de junho de 2013, mas de que é preciso, por um lado, respeitar as lutas autônomas, e, por outro lado, que os partidos também cedam seu protagonismo e que saibam olhar com generosidade para essas lideranças que estão surgindo, porque a gente também tem visto um problema grave de falta de renovação de lideranças em partidos como o PT, por exemplo. Justamente. Até onde vai assim, a falta de capacidade de acolhimento, mas também de estimular. Não é? Essa é uma discussão antiga dentro do Partido dos Trabalhadores, de como fazer. Há um reconhecimento ao longo dos anos que o partido, né, os quadros do partido, a militância, está todo mundo envelhecendo, mas eles têm tido dificuldade em dar uma resposta nesse sentido, de como estimular essa renovação. Até que ponto vai, né, a falta de capacidade de acolhimento, mas também de se renovar, de se reinventar, não é? De criar novas lideranças. Isso, no caso do PT, é mais cobrado porque é um partido, talvez o único partido de verdade estruturado no país. Claro. Não, perfeito, concordo plenamente, as duas coisas estão completamente juntas, né? A dificuldade de abraçar junto com a necessidade de se renovar, junto com a dificuldade de se renovar. E isso essa cisão, ela parece que vai seguir por muitos anos, e isso é muito crítico para o debate público, porque a gente tem visto uma ebulição de novas forças políticas, que a gente não pode simplesmente sempre dizer, olha, está dando munição para o fascismo, esses movimentos que não têm liderança clara, a gente sabe onde vai dar, e ao mesmo tempo a gente vê uma reação organizada nas redes sociais de contra esses movimentos, né? Então, e por outro lado, a gente precisa, eu digo a gente, estou falando agora como uma pessoa, né, que me coloco no campo democrático e que luto pela manutenção do que ainda existe da democracia e para né, que estou nessa luta para que a gente evite um golpe, a gente também precisa do PT. Então, isso é uma coisa, crítica, essa resistência petista ao que não for puxado pelo PT. Né? E com isso eu não quero dizer que o PT não tem importância, muito pelo contrário, é o maior partido do campo progressista, e é importante que é fundamental que o PT esteja em todas as frentes amplas e nas ruas, com o seu capital, com o seu recurso, com o seu conhecimento, com a sua história, com a sua força. Agora, há uma outra disputa também, que na verdade faz parte, né, desse mesmo momento, que é a disputa em torno dos manifestos e dessa frente pela democracia. E mais uma vez aí nós temos aí nesse caso o ex-presidente Lula realmente se posicionando contrário, né, numa reunião aberta com as lideranças, né, depois dessas lideranças terem assinado um desses manifestos, né? Como é que você vê essa disputa nesse momento? Quer dizer, há uma preocupação de se formar uma frente, porque se entende que há uma ameaça à democracia. Mas, a partir daí, não foi só Lula, mas outras figuras apareceram dizendo, não, com fulano eu não assino, com ciclano eu não assino. Mas, enfim, houve esse momento. Qual que é a sua impressão disso? Quer dizer, nós ainda não chegamos a um momento de verdade numa
possibilidade de coalizão de forças, como o campo democrático tem, né, defendido? O que acontece? Bom, a minha visão é que nós estamos num quadro dramático e que é fundamental uma frente ampla, amplíssima, uma frente onde a gente tem uma linha que você defende a democracia, você vem para cá, você defende a eleição, nós estamos do lado de cá, né? E do lado de lá estão os autoritários, os milicianos e os negacionistas e pervertidos. Essa linha, ela não pode, essa linha ela precisa existir, e isso independe de projetos políticos, de projetos partidários e a gente não está tratando da importância de uma frente que tenha os mesmos objetivos. Aí vai entrar liberal-democrata, a esquerda, todos os espectros da esquerda, o campo progressista, liberais progressistas e liberais de direita que estejam no campo democrático, porque a gente não vai derrubar o que está aí sem uma ampla frente. Só que agora a gente não tem frente alguma. A gente vê o movimento, mas o que a gente vê é que daí o Lula dispara: eu não assino, teve gente aí que votou contra a Dilma. Penso que nesse momento é hora de lamber as feridas e por algo maior, e que isso não, a gente não está falando em todo mundo ter uma candidatura única. A gente está falando de derrubar um projeto autoritário. É essencial. Hoje é muito difícil, porque assim como o Lula não demonstra boa vontade em informar uma frente ampla, a gente também vê a Globo News aparentemente não convidando os petistas para falar sobre uma frente ampla, o que não é possível ignorar o maior partido da oposição brasileira. Então, esse debate, ele é muito difícil de ser feito, mas não sejamos ingênuos, né? A gente sabe que política é isso e que vai ser duro construir, vai ser tenso, mas essa construção é necessária. Se não for feita essa construção, a gente vai perder de novo em 2022, mas vai perder muito feio. Não é só perder a eleição, eu estou falando de perder de uma extrema-direita que está organizada com uma máquina tecnológica de fake news e que não está muito longe de ser minimizada, mesmo com a CPI da fake news. Eles têm uma máquina em mãos e a gente está perdendo em todos os quesitos nesse momento. A única coisa que a gente está ganhando nas últimas semanas é nas ruas, graças ao movimento antifascista, que não foi grande, quer dizer, numericamente, a gente não viu aquelas imagens de milhões de pessoas na rua e nem poderia ver, mas que foi uma pequena vitória, mas a gente vem perdendo a guerra feio e sem contrapartida. Então, essa frente ampla ela precisa acontecer, ela precisa ser articulada sob qualquer forma, não só uma frente ampla para derrotar o fascismo, quanto também é preciso que a esquerda se organize dentro do ecossistema. Eu venho falando isso há algum tempo, ontem falei isso também, junto quando eu falava com a deputada Áurea Carolina, da importância de nós termos um projeto de esquerda, de um projeto de esquerda, de um ecossistema tecnológico para disputar os corações e mentes também. Uhum. E por que eu estou trazendo isso, assim, só finalizando? Porque a gente muitas vezes fala em uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro em 2022, mas não vai ser suficiente com a máquina que eles têm. Eles têm uma máquina tecnológica que vem sendo germinada e paga há muitos anos, há muitas décadas, e que em épocas de crise e recessão funciona muito bem. Então, assim, a gente não consegue se articular para uma frente ampla, que é só o primeiro passo. A frente ampla é o primeiro passo. Pois é, só pontuando, existe, se ao mesmo tempo existe esse temor, não é, de uma parcela da sociedade e que agora começa a se reconhecer como maioria, de que Bolsonaro consiga se reeleger, por outro lado, há também uma percepção que Bolsonaro anda buscando formas de sair de um isolamento que ele se colocou.
né, num dado momento, no encaminhamento, pelo perfil dele, pela forma como ele vem governando. Esse isolamento, você acredita que está tão dada assim a possibilidade de Bolsonaro se reeleger, que elementos que você vê digamos, nesses bolsonaristas, que são chamados os bolsonaristas fiéis, e nas estruturas e na forma como o bolsonarismo se apresenta, isso que você está reconhecendo como a possibilidade dele realmente se reeleger. Isso fazendo um contraponto com essa percepção de que ele também se isolou. Essa é uma pergunta, essa é a grande pergunta do Brasil, né? Acho que ninguém tem a resposta ainda, mas eu tenho a minha impressão é de que o resultado das eleições municipais serão decisivas, porque uma vez que se o bolsonarismo e pessoas alinhadas ao campo da extrema-direita, não só o partido de Bolsonaro, não só o campo da extrema-direita, né? Porque é muito amplo, diverso, eles brigam, mas eles conseguem agir como um campo. Se eles conseguem, também via a presença de igrejas evangélicas nas comunidades, ganhar de lavada nas eleições municipais, aí a gente pode falar que a chance de Bolsonaro se reeleger é muito grande, porque eles vão formar um exército na capilaridade. E aí com um conselho tutelar, com vereador, a gente já tem visto histórias em periferias de diversos candidatos já oferecendo funeral em troca de voto, em troca de voto e de filiação. Quer dizer, se acontecer o que é possível acontecer, que é a eleição em grande número de candidatos bolsonaristas ou da extrema-direita, aí a gente pode falar que a reeleição do Bolsonaro ela é muito provável. Ela não muito provável, ela pode acontecer, porque vai ter a capilaridade aonde tem que ter, que é municipal, que é na comunidade, que é a Alice ajudando com a comida, ajudando com o transporte, com a alimentação, com o posto de saúde, que é ajudando onde as pessoas mais precisam, ajudando dentro de uma perspectiva, evidentemente, clientelista, não como bem público, não na provisão de bens públicos. Isso é um fator fundamental, observar as eleições municipais, se elas acontecerem. Mas, e sobre o isolamento de Bolsonaro, é muito difícil responder isso. E quem está falando isso é uma pessoa que pesquisou isso desde 2014 na base, e que a gente via, as coisas mudam muito, muito, muito rapidamente, né? Então, ele está se isolando, mas a gente sabe como as elites, se tiver um candidato que as elites, de novo, né, não se alinhem, e elas vão de novo compactuar com o Bolsonaro na reta final, e as pessoas vão dizer, foi ruim, mas não foi tão ruim, ele fez o que pôde, a culpa, né, a máquina toda de fake news já está trabalhando para dizer que a culpa foi da China, que é tudo culpa da China que exportou o vírus, então o desemprego, esses desempregos foi culpa da China, que tudo sempre tem um inimigo externo. Dependendo de como isso é trabalhado, ele pode reganhar a base popular. É isso, e a gente sabe também que essas coisas acontecem muitas vezes no período das eleições, né? E que vai depender justamente do quão preparado e de quão forte a oposição, quão madura a oposição vai chegar para contrapor esse projeto, porque ele está isolado. Resolver esses problemas, essas diferenças e realmente fazer esse alinhamento. Exatamente. A gente sabe que esses 30% que falo, eu sempre brinco que é uma fantasia dos 30%, né? Quem é esse núcleo duro, que é os 30% que sempre está com Bolsonaro? Eu digo que isso é um pouco... As pessoas adoram esse número dos 30%, diz, mas 1/3 da população é bolsonarista. Quem são essas pessoas? Não acredito que seja 1/3. Esse núcleo duro, acredito que continua sendo 15% muito barulhento. 15%, 10%. Porém,
A gente vê hoje quem trabalha em periferia, com classe popular, sabe que tem uma grande parcela que está dizendo não está tão ruim, pelo menos teve o auxílio emergencial, que associa o auxílio emergencial ao Bolsonaro. E eu, por exemplo, na comunidade onde a minha colega Lucy Scalco trabalha, tem pessoas que eram anti-bolsonaristas que agora estão dizendo, não, estou achando bom esse governo, que a gente conseguiu o auxílio. Tem pessoas que eram bolsonaristas ferrenhos e que agora estão dizendo que absurdo essa postura do presidente numa pandemia de colocar a gente na rua. Isso tudo ainda está muito em aberto. Então, depende, de novo, de um grande projeto de articulação de oposição a esse projeto, que ele venha que ele precisa ser um projeto coerente, um projeto de nação, um projeto contra a desigualdade, que tenha como foco, né, mais democracia e a luta contra a desigualdade, e que também venha por um ecossistema de redes sociais, que é onde a gente está perdendo de lavada. Rosana, foi um prazer te conhecer, mesmo que à distância, falar com você. Foi um ótimo papo. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Uma honra falar para vocês. Eu conversei com a antropóloga Rosana Pinheiro Machado, ela é professora no Reino Unido, numa universidade no Reino Unido, e deu para nós esse bom momento de papo para falar das manifestações. O nosso gancho aí foram as manifestações nessas últimas 2 semanas, antifascistas e antirracismo, essa discussão que levou a gente a essa prosa boa. Obrigada de novo, Rosana. Tchau. Obrigada. Tchau.